Estamos começando nessa noite mais uma live da Igreja Madureira, Assembleia de Deus. Uma live que pretende trazer para você que está assistindo nessa noite conhecimento, uma palavra de Deus, uma oração. Então a gente inicia nessa noite com muita gratidão, né? Estamos na segunda live já transmitida e a gente agradece cada um que assiste e cada um que vai assistir. A gente pretende trazer um conteúdo aí cada vez mais interessante, falando sobre temas de saúde, de emprego, trabalho, sobre tudo. Nessa noite, enquanto o pessoal vai entrando na live, a gente tem um pedido, né? Vai curtindo, vai compartilhando, para que a gente tenha um alcance cada vez maior. Envie para o seu amigo, envie no Messenger, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Compartilhe aí, faça parte dessa obra, né? Nos ajude a divulgar, aumentar o nosso alcance. A gente tem ideia de começar a fazer lives com cada vez mais conteúdo, com pessoas de fora, com pessoas que venham trazer uma mensagem de Deus nessa noite para cada um que está aqui assistindo. Então, para dar início nessa noite, enquanto o pessoal vai entrando e vai assistindo, a gente vai ouvir um hino e escute com atenção, adore a Deus na sua casa, vamos orar, vamos glorificar e vamos entrar em comunhão nessa noite. E continua, não esqueça, né? Compartilhe, curte, envie para os amigos. A gente é uma família e a gente gostaria muito que você pudesse participar dessa obra junto com nós. Mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desisti, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar.
Aleluia. Para todos que estão assistindo, né? Mais uma vez a gente pede nessa noite, né? Curta, compartilhe nosso vídeo, nossa live. Nos ajude a alcançar mais vidas. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra, de um momento com Deus e muitas vezes de um conhecimento, e a gente está disposto aqui a compartilhar, né? Nessa noite. Agora são 8h18, né? Então a gente vai dar abertura num tema bem interessante, né, nessa noite. A gente gostaria de falar um pouco também sobre uma questão do próprio tempo. A gente tem vivido um tempo bem acelerado, bastante rápido. As pessoas já não têm tempo para nada, tudo é muito corrido, tudo muito impulsivo, né? Então eu acho que é uma coisa bem interessante da gente trazer nessa live. E tem um versículo bíblico bem interessante que eu gosto de basear esse momento, principalmente esse momento nosso da sociedade, né? Que é Eclesiastes capítulo 13, versículo 1, né? Que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. O que isso quer nos dizer para quem está assistindo, né? Vamos trazer para um contexto hoje mais atual. Nós vivemos num mundo hoje sem tempo. Sofremos de inúmeras doenças, né? Tem vários transtornos, né? Isso falando um pouco da área da psicologia, né? Então a gente vê que existe síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, depressão, inúmeros distúrbios que vêm através desse uso inadequado do tempo, né? Vamos falar assim. Por quê? As pessoas vivem, principalmente quem tem ansiedade, vive um excesso de futuro. Não consegue esperar, não consegue alcançar, não consegue chegar lá. Então a sua mente vive um futuro, esquece do presente, não consegue produzir nada nem agora e nem para frente, né? Então a gente fica preso nesse momento. Quem tem depressão tem um excesso de passado. Então o que acontece? Se eu estou preso no passado, aos problemas, às dificuldades, às lutas, a gente acaba ficando preso naquele contexto e a gente não consegue avançar. Pensamento acelerado. Hoje a gente manda uma mensagem, a gente muitas vezes não consegue cumprir o tempo nem de esperar a pessoa ler. Ou seja, a pessoa muitas vezes nem leu a mensagem e a gente às vezes vai ligar porque não consegue mais esperar. A gente já não tem mais capacidade de esperar, a gente não consegue mais produzir assim, a gente não consegue esperar mais chegar as coisas acontecerem. E a Bíblia nos deixa muito claro que tem tempo para tudo. Tudo que a gente for fazer nesse mundo vai ter um tempo. E a gente precisa ser bem ciente que a gente vai ter tempos bons, ruins, difíceis, fáceis e por mais complicado que seja cumprir esses tempos, a gente precisa cumprir. Então vale muito a pena a gente muitas vezes entender até o que a Bíblia nos fala. E não é uma questão de comodismo, e a gente tem que estar muito ciente quanto isso, que a gente não pode se acomodar. A gente precisa, principalmente nos tempos de hoje, a gente tem uma necessidade muito intensa de prosseguir, de acelerar. A gente hoje precisa conciliar muitas vezes o emprego, a igreja, a casa, tantas outras coisas, tantas outras atividades do dia a dia. E a gente precisa ser ciente que a gente precisa conciliar tudo. Mas vai ter momentos que a gente vai perder, vai ter momentos que a gente vai ganhar. Então, a gente gostaria assim que a gente gostaria muitas vezes de acelerar até os propósitos de Deus, né? Mas e se Deus nos entregar antecipado, a gente não vai saber administrar. Então, muitas vezes administrar o tempo também é uma coisa muito importante. Então, vamos trazer no contexto.
Deus tem uma bênção, tem uma coisa muito boa, tem um emprego bom, tem um cargo, muitas vezes vai ter uma casa, vai ter um carro, mas se Ele antecipar o processo, o projeto que Ele tem para a nossa vida, muitas vezes a gente não vai ter maturidade, nem física e nem espiritual para receber. Então a gente precisa cumprir o tempo de crescimento, senão a gente não passaria pelas fases da vida. A gente precisa entender que a gente passa, a gente é criança, a gente depois é adolescente, adulto, vai para a velhice. Então são momentos, são fases da vida. A gente precisa ter só consciente o quê? Que a gente precisa ter constância, muitas vezes tem que ter disciplina naquilo que a gente vai fazer. Se a gente tem um objetivo ou um projeto, seja ele ministerial ou material, a gente precisa ter constância. Se eu quero atingir um objetivo, muitas vezes de ter um próprio emprego, de ter sua própria empresa, ou atingir um cargo melhor, ministerialmente, eu quero ser um futuro pastor, ou ser um obreiro, ou até mesmo crescer nos cargos eclesiásticos, né? Então é necessário ter constância, a gente ter determinação, disciplina, para a gente poder chegar lá. Se eu quero ser um obreiro maduro, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso participar, eu preciso estar à disposição, eu preciso sacrificar tempo para poder atingir objetivos. Então, existe uma palavra muito forte que eu carrego como um mantra da vida, né? Que o tempo é a moeda mais cara que existe. E se a gente desperdiçar tempo, nada vai para frente. Então a gente precisa pegar esse tempo, trabalhar o tempo, a gente precisa organizar e a gente tem que ter uma missão, não perder tempo nessa vida. Deixa eu dar uma lida nos comentários, eu vi que algumas pessoas entraram e a gente vai ouvir mais um hino e vamos dar sequência nessa noite. Paulo e Luciana comentaram ali, glória a Deus. Depois eu vi que entrou também o irmão Josué Soares Brites. Paz, meu querido, boa noite, Deus abençoe, um abraço. Estamos aqui em Bé de plantão hoje na companhia da live. Então vamos continuar, eu vou colocar um hino e a gente já vai seguir com a live nessa noite. Eu tô cuidando, eu tô zelando. Se alguém tem algum comentário, alguma coisa que queira deixar na live, alguma dúvida, também comente aí pra gente poder responder ou tentar na medida do possível responder, né? Às vezes é uma curiosidade, às vezes é uma... tem uma dificuldade, gostaria de entender um pouco mais. Traga o tema para a live, ele pode virar um tema para uma próxima live também, se a gente não conseguir responder no momento. Então vai comentando, vai nos ajudando aí, vai compartilhando o nosso vídeo, vai comentando nessa noite. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Quem acredita nessa palavra, dá um dedo de vitória. Vamos, Senhor, todo lugar. Tem dias que o dia acorda, a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Por quê? É assim ou não é, São Luís? Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a tua fraqueza, mostre a ele quem está contigo na peleja e acalma, insista. São dias. Levanta a tua voz, levanta as tuas mãos também e diga: mas eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar, a pressão ia aumentar. Mas eu te dei uma notícia: quanto maior a guerra, maior a vitória. Oh, quem recebe? Eu tô cuidando, eu tô cuidando.
mais fiel que um Deus nunca ouvi. Diga, e jamais. Só quem já provou da fidelidade de Deus. Assembleia de Deus, 8 horas e 33 minutos, né? Então vamos dar sequência, né? Nessa noite, sobre o assunto, né? Acredito que uma parábola muito interessante, né? Uma mensagem muito interessante para a gente trazer como assunto, né? Nessa noite, acho que seja a semente, né? Que tem tudo a ver com o tempo. Porque a semente tu precisa plantar, regar, cuidar, adubar, para ela crescer, se fortalecer, gerar galhos, troncos, folhas, para por último ela gerar um fruto. A gente tem que imaginar que nós somos uma semente na mão de Deus, que Deus nos plantou nessa terra para crescer, se fortalecer e gerar frutos. Nosso principal objetivo nessa terra é gerar frutos, porque não adianta uma árvore sem frutos, ela vai ser cortada dessa terra, então ela não permanece. Então a gente precisa e a gente tem que se esforçar ao máximo para gerar frutos, para gerar bênção, transbordo em outras pessoas, né? A gente precisa transbordar sobre outras vidas, né? Tem mais pessoas que precisam, muitas vezes aquele conteúdo que a gente guarda, as 7 chaves, muitas vezes pela vergonha, pelo desprezo, muitas vezes por coisas que foram jogadas no passado. Tem alguém esperando, tem alguém precisando daquilo que você carrega. Porque você é uma semente e você é uma semente plantada em terra fértil, né? Porque se Deus nos trouxe a esse mundo é porque Ele quer algo muito maior de nós, né? Algo muito melhor. Então a gente precisa se comparar à semente. E outra coisa muito interessante, somente a árvore, somente o fruto gera mais fruto. Então, dentro de um fruto, existem inúmeras sementes que vão gerar várias árvores, que vão gerar muitos outros frutos. Então, a gente tem um potencial exponencial quando a gente fala sobre uma vida com Deus. E quando a gente fala uma vida com Deus, é de verdade. A gente poder entender que Deus é o completo da nossa vida. Ele vai estar no nosso trabalho, Ele vai estar na nossa casa, Ele vai estar na nossa família, Ele vai estar na nossa igreja. É necessário que a gente tenha contato direto com Ele, que a gente tenha um contato profundo com o Criador, porque senão a gente não se desenvolve, a gente não cresce, a gente não se fortalece. Mas no momento que a gente passa a ter contato, a gente também começa a gerar sementes, a gente tem muito conhecimento que é semente na vida da outra pessoa. É uma ideia, muitas vezes é um projeto que a gente acaba lançando e outra pessoa vai executar. São muitas vezes o nosso conhecimento, as nossas habilidades que a gente muitas vezes enterra, que a gente guarda, que a gente não compartilha, muitas vezes por medo, por receio. Então a gente tem que se comparar à semente, né? Então vamos ser semente, vamos plantar semente, vamos criar um jardim frutífero, né? Para que outras pessoas venham também poder receber mais de Deus, receber algo maior, algo melhor, algo mais poderoso, né? Que a gente possa transbordar, que a gente possa se tornar um multiplicador. A gente multiplique nossas forças na terra mediante as nossas ações. E quem acredita que quer ter uma empresa, quer ter um trabalho, quer ter uma coisa melhor, a gente tem a semente na mão. Se a gente plantar ela do jeito certo, se a gente regar do jeito certo, ela vai se fortalecer, ela vai gerar fruto. Nós vamos desenvolver se a gente se esforçar. A gente precisa acreditar naquilo que a gente faz de verdade. A gente precisa acreditar que aquilo que a gente tem nas mãos, que aquele conhecimento que Deus nos deu, é importante para alguém. Porque não tem sentido a gente ter um crescimento, nessa terra se a gente não for compartilhar isso com alguém. Então, se Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu sabedoria, muitas vezes nos deu um entendimento sobre a palavra dele, Ele nos deu isso para a gente compartilhar com alguém que não tem. Então a gente precisa hoje compartilhar aquilo que a gente sabe, a gente precisa compartilhar aquilo que a gente aprendeu, a gente precisa compartilhar nossas histórias, nossas ideias, nossos projetos, a gente precisa compartilhar coisas
que edifiquem outras pessoas. Porque as outras pessoas muitas vezes estão vendadas pelo mundo, ou muitas vezes não adquiriram ainda uma maturidade suficiente. Então aquilo que a gente ganhou nessa terra, que Deus nos deu como um presente, a gente tem o dever de compartilhar. O principal deles é compartilhar o conhecimento, é o entendimento, é uma palavra de sabedoria, uma palavra de unção, muitas vezes vai ser um versículo bíblico. Isso é poderosíssimo na vida de alguém. A gente tem vários versículos que regem a nossa vida, então muitas vezes a gente precisa compartilhar algo que vai tocar a vida de alguém. Então a gente precisa entender, a gente precisa acreditar. E acredite, se você tem um sonho, independente do que disseram para você, independente do que falaram, independente das crenças limitantes que você tem na sua vida, se você tem um sonho, você é capaz de realizar. Deus não permite que tu sonhe algo que você não seja capaz de realizar. Só que a gente precisa sair de uma sombra de comodismo. Deus não vai fazer por nós aquilo que a gente tem capacidade. Ou seja, se Deus te deu um projeto, muitas vezes de montar uma empresa, que a gente fala bastante sobre isso no dia a dia. Se Deus te deu um projeto de montar uma empresa, Deus não vai montar ela por ti. Deus vai te dar conhecimento, sabedoria e pessoas próximas, ou a chance de entrar em grupos de pessoas que entendem sobre o assunto, para que você adquira o conhecimento para realizar seu próprio projeto. Deus muitas vezes vai mandar financiadores. Deus tem seus meios de trabalhar. Só que a gente precisa acreditar no que a gente tem nas mãos. A gente precisa acreditar no projeto que a gente tem nas mãos, no sonho. Tirar o sonho de um lugar impossível, porque o sonho é algo que é sonhado enquanto se dorme, então, e quem dorme não produz, então a gente precisa estar acordado para produzir. Sonho tem que virar projeto, e projeto tem que virar ação, e ação tem que gerar fruto. No momento que a gente gera ação, que a gente gera fruto, a gente multiplica o nosso conhecimento, a gente multiplica aquilo que a gente tem nas mãos. Então vamos acreditar, esse é o momento da gente compartilhar. Então a mensagem que eu deixo nessa noite, que eu alcanço assim para vocês é: se você acredita em algo, se você sonha com algo, você tem capacidade plena de realizar. Se conecte com pessoas que sabem mais do que você. Se conecte com pessoas que são melhores do que você. Se conecte com pessoas que sabem mais, ou com pessoas que já chegaram no objetivo que você deseja. Porque é a única forma. Se alguém chegou no seu projeto, você tem um projeto de missão, você quer montar um projeto na sua igreja, você quer montar algo diferente, você quer montar sua própria empresa, comece a visitar pessoas que têm suas próprias empresas e veja o que eles estão fazendo. Pegue ideias, pegue sabedoria, pegue histórias, pegue vivência de vida. Nós carregamos um número gigantesco de histórias que servem como base para aquilo que a gente faz. A gente tem muita história, muito projeto que passou, muita coisa que aconteceu, muita coisa que a gente fez e deu errado, muita coisa que a gente fez e deu certo. Mas não se preocupe. Tente quantas vezes for necessário até você atingir. Porque aquilo que a gente fez e deu certo, amém. Mas aquilo que a gente fez e deu errado gerou um conhecimento para a gente, quando fazer de novo, fazer de uma maneira correta. Vamos acreditar na nossa capacidade, vamos acreditar naquilo que a gente faz. E dando sequência nessa noite, vamos ouvir mais um louvor. E já vamos estar encaminhando para a parte final dessa noite, tá? Mas entenda, Deus é poderoso e Deus deseja muito que a gente realize. Porque Deus não deu semente para nós, para a gente guardar no bolso e não entregar. Que a gente possa entregar a mensagem de sabedoria, que a gente possa entregar uma mensagem frutífera, que a gente possa entregar uma mensagem libertadora, que a gente possa transformar vidas, que a gente possa ajudar outras pessoas a se erguer, que a gente possa transbordar sobre a vida de outras pessoas. Vamos fazer isso, é isso que a gente deseja, e é isso que eu quero compartilhar nessa live. Compartilhe o que você sabe.
Seja um multiplicador de ideias. Porque quem ensina, aprende 2 vezes. Não tenha medo de ensinar. Não tenha medo de projetar. Não tenha medo de criar. Não tenha medo de tentar. Não tenha medo de errar. Porque até o erro gera sabedoria para a gente tentar de novo. Não tenha medo de fazer as coisas. Porque aquilo que Deus nos deu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir no seu tempo. E é por isso a mensagem, por isso esse versículo como base. O tempo é algo muito importante. Tem tempo para tudo. Deus projetou tudo minuciosamente. Mas se a gente se acomodar, se a gente parar, ou se a gente simplesmente achar que Deus tem que fazer tudo por nós, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai continuar vivendo uma vida miserável, uma vida infrutífera, uma vida que não agrega ninguém, que não atinge ninguém, que não salva ninguém, que não transforma a vida de ninguém. E se existe um projeto que Deus anseia que a gente realize, é o projeto de alcançar vidas, de transbordar sobre as outras vidas e de ajudar outras vidas. Então vamos ajudar com aquilo que a gente tem nas mãos. Se mesmo que você ache que não tem nada nas mãos, muitas vezes você vai ter um conhecimento numa área específica, muitas vezes vai saber cozinhar, isso pode ser ensinado. Muitas vezes você vai saber pregar, ensine outros a pregar. Muitas vezes você sabe orar, ensine outros a orarem. Se você sabe, muitas vezes, dar uma escola bíblica, ensina outros a darem outras escolas bíblicas. Se você sabe dirigir um culto, ensine isso. Ensine o que você sabe. Compartilhe aquilo que você sabe. Muitas vezes você vai saber, você vai ser um bom administrador. Ensine outros a serem bons administradores. Muitas vezes você vai ser um bom vendedor. Ensine outros a vender. Ensine outros a fazer outras coisas. Torne aquilo que você tem uma semente e que isso gere muito fruto daqui para frente. Então ouça essa live e tenha como conhecimento. Aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos foi para compartilhar. Vamos compartilhar nessa noite e vamos ouvir mais um louvor. Vamos continuar adorando a Deus. Nós já estamos se encaminhando basicamente para o final. Depois nós vamos orar e nós vamos agradecer por esses momentos com Deus. Vamos ouvir um louvor. Depois a gente vai vai falar mais um pouquinho e a gente vai seguir adiante. Você já leu na Bíblia que houve um momento em que ele volta para a terra dele, chamada Ziklag, e a terra está toda destruída e queimada. E além disso, levaram os seus filhos, levaram suas esposas, tanto de Davi quanto dos seus valentes. E no meio daquele desespero, onde eles perderam a família, Davi vai pedir direcionamento ao Senhor, dizendo: eu posso ir pleitear essa guerra? E o Senhor vai dizer: vai, que essa guerra é sua. Então ele reúne os seus valentes em direção ao campo de batalha. Só que enquanto eles estão indo em direção ao campo de batalha, existe alguns valentes que não conseguem prosseguir. Eles ficam no meio do caminho e dizem: vai, Davi, nós não temos mais força para caminhar. E Davi diz assim: tudo bem, fiquem, guardem as bagagens com vocês e nós vamos pleitear essa guerra. Davi vai com o restante dos valentes, vence a guerra. E na hora de dividir os despojos, que são as riquezas depois da guerra, os valentes vão dizer: então a gente vai dividir só entre nós aqui. Só que aí Davi vai dizer: não, não, não. Compartilhe essa live, continue curtindo. Vamos fazer essa live atingir outros lugares, mais pessoas. É importante para nós que você participe, que você engane junto com nós. É muito importante a presença de cada um. Vamos continuar dando as mãos nessa noite. O Espírito Santo disse ao meu coração: parece que o céu naquele dia entendeu quem tinha parado no meio do caminho, dizendo: eu sei que você não tinha mais força, eu sei que você não aguentava mais, mas eu vi o teu esforço para sair do lugar da tua dor. Eu vi o teu esforço para caminhar em direção à batalha. E deixa eu te dizer, eu cuido de tudo. E mesmo que você não tenha mais forças para caminhar, no final disso tudo, você vai ter tudo que você perdeu de volta. E vai ser restituído de tudo, 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 porque o Senhor há de prover. E eu quero profetizar sobre a sua vida através dessa canção. Aonde a sua mão não conseguir alcançar, aonde as suas forças não puderem te levar, o cuidado de Deus vai te fazer chegar, porque Ele cuida de tudo. Aleluia.
forças já se foram, a esperança desapareceu. É difícil confiar enquanto tudo mostra que você perdeu. O caminho é difícil e você não sabe como proceder. Coração tá machucado e até quem estava ao lado esqueceu você. Mas sou eu quem dou a última palavra e o controle eu tenho em minhas mãos. Nunca se esqueça que conheço cada canto do teu coração. Nessa caminhada eu estou ao teu lado. Se está pesado, filho, eu te ajudo. Te levanto agora, então me adora, que de você eu cuido de tudo. Mesmo quando você pensa que não há mais solução, eu cuido de tudo. Quando as forças já não são suficientes pra lutar, quando prosseguir é muito mais difícil que parar, eu faço o que for preciso pra mostrar que de você eu cuido de tudo. Quando as circunstâncias não são favoráveis e já perdeu tudo, já desenganaram, desacreditaram, decretaram luto, mas eu faço o que for preciso pra mostrar que de você eu cuido. Mas sou eu quem dou a última palavra e o controle eu tenho em minhas mãos. Nunca se esqueça que conheço cada canto do teu coração. Nessa caminhada eu estou ao teu lado. Se está pesado, filho, eu te ajudo. Te levanto agora, então me adora, que de você eu cuido de tudo. Mesmo quando você pensa que não há mais solução, eu cuido de tudo. Quando as forças já não são suficientes pra lutar, quando prosseguir é muito mais difícil que parar, eu faço o que for preciso pra mostrar que de você eu cuido de tudo. Quando as circunstâncias não são favoráveis e já perdeu tudo, já
faço o que for preciso pra mostrar que de você eu cuido. Eu cuido de tudo. Quando as circunstâncias não são favoráveis e já perdeu tudo, já desenganaram, desacreditaram, decretaram luto. Mas eu faço o que for preciso pra mostrar que de você eu cuido. Ele está cuidando. Continue compartilhando essa live, curtindo, porque não é hora de parar, não é hora de desistir. É momento de seguir em frente. Você, meu amigo, meu irmão que está assistindo essa live, não é hora de parar. Não pare, não desista, siga em frente. Você é semente na mão de Deus. Você é projeto poderoso e grande na mão dele. Estamos caminhando para o final dessa live. A gente gostaria de agradecer cada um que entrou, cada um que assistiu, cada um que ainda vai assistir, que está logado aí. Aprenda a cumprir os tempos que Deus deu para a sua vida. Aprenda a cumprir cada momento que Deus deu. Para cuidar muitas vezes dessa depressão que você está desenvolvendo, entenda: os erros do passado não podem mais te julgar. Para você que vive nessa ansiedade, que muitas vezes atrapalha o seu dia a dia, o futuro ainda não aconteceu. Você tem um presente para viver. Viva o presente, esqueça um pouco o futuro. Para você que muitas vezes está com o pensamento acelerado, não consegue mais focar, entenda uma coisa: tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo acontece no momento que tem que acontecer. Não desista, não pare. Deus tem projeto grande na vida de cada um que está assistindo, de cada um que dispôs seu tempo para olhar, para poder aprender um pouquinho mais. Então a gente sabe, não se acomode, não pare. O que Deus faz perfeito. Então Deus te deu uma grande capacidade. Aprenda a prosperar, aprenda a transbordar, aprenda a atingir outras vidas, aprenda a cuidar de outras pessoas. Então vamos continuar adorando e glorificando a Deus nessa noite. Vamos seguir para o encerramento. Orar. Para orar. Então a gente queria agradecer sempre por cada um que assistiu, por cada um que entrou nessa live. A gente gostaria muito de continuar fazendo ela. A gente gostaria muito de atingir outras pessoas, tá? Então vamos orar, vamos agradecer por essa noite e vamos ouvir mais um hino e depois a gente encerra a live. Então adore da sua casa, glorifique a Deus da sua casa. É tempo de aprendizado. Se você ainda está vivo, se você ainda está de pé, Deus quer te ensinar um pouquinho mais. Então vamos aproveitar esse momento. Meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por cada um que entrou, que assistiu, que ouviu essa live, cada um que se dispôs a vir até aqui, cada um que se dispôs a gastar seu tempo, que muitas vezes é precioso, é corrido, para assistir essa live. Então a gente agradece por cada um que assistiu, por cada um que ouviu, por cada um que ainda vai ouvir. A gente gostaria muito que cada um fosse abençoado nessa noite. Então a gente te pede, meu Deus, meu Pai, abençoe cada vida, cada pessoa, e que o Senhor venha poder tocar, porque cada um que veio, cada um que assistiu é semente na tua mão, que foi plantado em terra fértil para produzir um bom fruto. Produza frutos, seja abençoado, seja próspero, transborde. Vamos terminar essa noite. A gente agradece por cada um e vamos, na próxima semana temos um tema em mente, vai ser colocado no cartaz e vamos continuar a Deus. Eu vou colocar um hino e a gente vai desligando aos pouquinhos aí, certo? A gente agradece por cada um que veio aqui nessa noite.
A paz de Cristo, povo de Deus. Quantos vieram adorá-lo? Ele é a nossa prioridade. É por isso que a gente está aqui essa noite, te adorando, Jesus. Canta comigo. Sem intimidade comigo não há como. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada, oh glória, e sem examinar as escrituras.